Uber pode alterar os termos e condições para transferir para os motoristas uma responsabilidade que a justiça está atribuindo a ela. E isso tem a ver com objetos esquecidos por usuários nos carros de motoristas. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que o risco é iminente para motoristas e o que você pode fazer para evitar que essa bomba estoure nas suas mãos. Um alerta importante para motoristas Uber. A empresa pode mudar o contrato ou termos e condições que regem as responsabilidades dos motoristas com a plataforma para transferir para os parceiros uma responsabilidade pela qual ela está sendo condenada. Ainda não baixou a poeira do caso do motorista preso a mando de uma delegada da Polícia Federal em Brasília e olha o que acontece. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a Uber a indenizar um usuário que esqueceu um fone de ouvido no carro. E um detalhe, essa é a decisão máxima da Justiça do Distrito Federal, porque a Uber foi condenada em primeira instância e apresentou recurso e agora teve uma decisão unânime do colegiado em condená-la. E aqui eu chamo a sua atenção. O que aconteceu nesse caso específico? O que é muito corriqueiro no dia a dia de motoristas por aplicativos. O passageiro esquece um objeto, depois reporta para a Uber faz contato com o motorista, media esse contato do usuário com o passageiro e nem sempre a situação é resolvida. Seja porque logo após aquela viagem um passageiro entra e se apossa do objeto, seja por negligência ou má fé de motoristas também. Mas nesse caso que resultou na condenação da Uber pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a empresa deu um tiro no pé. Porque na comunicação com o passageiro, ela disse que o objeto estava em posse do motorista. Ocorre que, segundo o passageiro, isso está nos autos do processo, o motorista não devolveu os fones de ouvido. No desespero, a defesa da Uber alegou, primeiro, que ela não podia ser responsabilizada por falta de atenção, falta de cuidado do passageiro com os objetos que lhe pertencem. E em seguida, ela jogou o barro na parede para ver se o motorista era responsabilizado. A empresa disse, não, nós somos mediadora, nós não temos nenhuma responsabilidade por aquilo que acontece dentro do carro entre o motorista e o usuário. Os argumentos não colaram, pois o Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que existe uma relação de consumo entre os passageiros e a Uber. Afinal de contas, presta atenção, a Uber anuncia e vende um serviço e lucra com isso. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em situações assim, há uma clara relação de consumo e, portanto, responsabilidade solidária, não do motorista, como diz a Uber, mas da própria empresa. Como resultado, a Uber foi definitivamente condenada a indenizar o usuário em R$ 1.820 pelo fone de ouvido que ele esqueceu no carro e que não foi devolvido. A Uber pode até pagar o passageiro, aliás, pode não, ela vai pagar, porque já é uma decisão final do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Mas ela pode jogar essa conta no bolso do motorista, alegando negligência da parte dele. Isso se chama direito de regresso, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, você não pode ser processado pelo passageiro, mas ainda assim sair no prejuízo. E aí vem o X da questão, aquilo que preocupa de fato. Não é a Uber tentar colocar essa conta que ela está pagando no bolso do motorista, mas é ela mudar os termos e condições. Porque entenda, na medida em que decisões como esta tornem-se mais frequentes, vai virar o quê? Jurisprudência. Tudo que a Uber não quer. Passageiro esqueceu um objeto, não foi encontrado, não foi devolvido, entra na justiça e aí ganha causa, a Uber condenada, o prejuízo dela aumenta. O que ela pode fazer? Alterar os termos e condições para incluir lá, por exemplo, você motorista, concordo que sou inteiramente responsável por objetos esquecidos e não devolvidos aos usuários. É muito provável que a empresa tente fazer essa mudança, caso decisões desfavoráveis como essa tornem-se tão comuns que virem uma jurisprudência nos tribunais de justiça no Brasil. Porque entenda, a Uber não quer qualquer responsabilidade. Os termos e condições, tanto do usuário quanto do motorista, deixam claro isso. Se você, passageiro,
o motorista ainda não leu, eu recomendo, vai lá naquela parte jurídico que fica no aplicativo, baixa os termos e condições para você ver que a Uber não assume responsabilidade por nada, absolutamente nada do que acontece durante a viagem. Por isso que o Claudião aqui diz que o objetivo da empresa não é vender viagens, é faturar com a venda de viagens e o restante que se dane futebol clube. Mas se serve de consolo, os termos e condições da Uber não são a palavra final sobre a relação de consumo e sobre a relação da empresa com o motorista. Porque na análise de um caso, se o juiz entender que aquilo infringe a lei, ele simplesmente ignora os termos e condições da Uber e aplica a lei. Como nesse caso do notebook, que ela foi condenada. Mas fica atento, a Uber tenta tirar o dela da reta. E em boa parte das vezes isso funciona. Mas você que é motorista não pode brincar com isso. O maior erro do motorista não é a perda de um objeto, não é um objeto esquecido, até porque não foi a responsabilidade dele, a pessoa que não teve cuidado esqueceu no carro. É depois ele não poder fazer nada, não ter uma prova de nada, que aquela responsabilidade não pode cair nos ombros dele. E como é que o motorista comete esse erro que pode ser crucial para ele? Ignorando a mensagem que a Uber manda de que um usuário reportou que um objeto foi esquecido. Demorar para responder. Tá ali entre uma viagem e outra, tá naquele corre, movimento tá bom, tarifa dinâmica alta, depois eu respondo. Quando chegar em casa eu respondo. Não faça isso. Outra, não registrar tudo no aplicativo. E por último, tentar resolver por fora do aplicativo. Ou seja, pegou o contato do passageiro e aí negocia diretamente com ele sem a participação da Uber. Isso, para a justiça, configura omissão. Agora eu vou te passar um checklist prático que eu já faço em 100% das viagens. Toda vez que eu me aproximo do destino, antes do usuário sair, eu digo para ele, por favor, confira se não esqueceu nada no carro. E eu tenho aquela luz, quando eu saio à noite, né? Aquela luz que reforça mais ainda. E depois que ele sai, eu ainda dou uma olhada, tapetes, bancos, ok. Ou então, achei alguma coisa. Se eu tô perto, ali foi naquele momento, vou lá, retorno, olha, o senhor esqueceu aqui. Ou então, eu aciono a Uber, e já fiz isso algumas vezes, poucas, mas aconteceram, de eu não saber de quem era o objeto. Então eu parei ali, fui em ajuda, abri uma mensagem, olha, tem um objeto aqui tal assim, eu não sei de que usuário é, e mando a foto para a empresa. Isso aí já me resguarda. Outra coisa, não deixe a conversa rolar no aplicativo da Uber, porque a empresa costuma apagar mensagens comprometedoras. Chegou a mensagem da Uber? Tira o print. Você respondeu? Faz o print. Ela mandou outra resposta? Printa novamente. E assim sucessivamente. Não deixa o registro no aplicativo, porque a empresa costuma apagar esses registros. Outra dica importante. Prefira falar através do aplicativo da Uber, que ele permite aquela ligação em situações como essa, a ligação do usuário para o passageiro e vice-versa. Evite conversas pelo WhatsApp. Evite dar o seu número para o usuário. Diga para a Uber, olha, eu prefiro que toda a comunicação seja feita através do aplicativo. E aí pronto, encontrou o objeto, falou com o passageiro, vai lá e entrega. A Uber vai lhe pagar a taxa e pronto, Zé Fini. Não esquece dos prints e toca a vida. Motorista que deixa tudo documentado tem um sono mais tranquilo, meu amigo, e tem mais segurança. Esse vídeo não é para assustar você, é para te acordar, te fazer abrir os olhos. A justiça está apertando a Uber. A Uber procura de todas as formas se defender. E quem fica no meio de tudo isso é o motorista. Como diz o ditado, a corda tende a quebrar do lado mais fraco. Se você trata a corrida sem responsabilidade, como um improviso, você vira o elo fraco nessa relação. Mas se você age como um profissional, documenta tudo, você reduz esse risco. Consegui ajudar você com as informações do vídeo de hoje? Se sim, por favor, compartilha o link com os seus colegas. Não esquece de dar aquele like de sempre. E por hoje, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo encontro. Fui!